Olá! Neste episódio do Histórias do Rádio, vamos conhecer a trajetória de Floresvaldo Souza, o homem que fala com o coração. Seu famoso bordão, o radialista guarda com grande afeto e costuma dizer que não se imaginava radialista, mas o destino o contrariou. Em 1965, ele ingressa na Rádio Gurupi e inicia sua carreira no Rádio Maranhense. Na difusora, criou mais de 12 programas e se orgulha ao relembrar as grandes entrevistas que fez com ícones da música brasileira. Os feitos e as produções de Floresvaldo Souza no Rádio Maranhense fazem jus a esta homenagem ao apresentador. Houve um concurso para locutor de rádio na Gurupi e a minha mãe, não sei por que cargas d'água, me falou: meu filho, tem um concurso para locutor na Rádio Gurupi, por que você não vai fazer? Você tem a voz legal, você lê bem. E aí eu relutei ainda um pouco, porque não passava pela minha cabeça ser radialista. E fui. 5 meses depois eu fui chamado. Daí começava a minha carreira de radialista na Rádio Gurupi em 1965. Na Rádio Gurupi, onde eu comecei, tinham pessoas maravilhosas. O diretor era o Dr. Luiz Chung, o diretor-geral da emissora. O diretor artístico era Lauro Leite, Dr. Lauro Leite. Aliás, é preciso que eu enfatize isso. Eu encontrei, a maioria das pessoas eram formadas, advogados, engenheiros, e o rádio, na época que eu entrei, era considerado como bico. Você ia para ali, arrumava um horário numa rádio para se promover ou coisa parecida, e eu tive muitos amigos ali dentro, como o Lauro Leite, me orientou muito, Sérgio Brito, finado Sérgio Brito, Dr. Mário Leonardo, Fernando Coutinho, aliás, Raimundo Coutinho, que fez rádio durante muito tempo, e vários outros. Quando eu saí da Rádio Gurupi para a Rádio Difusora, eu até comento muito isso entre amigos, eu já era um radialista, criei um programa na Rádio Gurupi chamado Astros e Estrelas em Desfile, ao meio-dia. Ele começava meio-dia e terminava 1h da tarde. O mais interessante é que eu já era radialista, eu já tinha carteira de rádio, mas eu tive que chegar na difusora, fazer uma prova, passar por um teste para poder ingressar na Rádio Difusora. Logo que eu entrei na rádio, eu não tive programa, era impossível, porque eu encontrei um quadro de apresentadores, de locutores espetacular. Bernardo Coelho de Almeida, Fernando Souza, Murilo Campelo, José Branco, José Joaquim. Era uma pleiade de locutores maravilhosos e eu fiquei ali, eu diria, em stand-by. A qualquer momento eu teria um espaço. E o primeiro espaço foi de 2 às 4 da tarde. Era um horário que era um musical com blocos comerciais dentro desse musical. Começava às 2, terminava às 4. Daí houve um Ibope e a difusora oscilou nesse Ibope. E surgiu a oportunidade de eu ser convidado para fazer um programa para a juventude. E aí surgiu, esse programa foi criado por finado Sérgio Brito, o Jovem 680, e me deu as coordenadas de como seria a apresentação do programa, e eu fiz durante 10 anos, numa época fantástica, que foi a década de 70. Músicas nacionais, músicas internacionais. E surgiu a ideia, como eu fazia um programa para a juventude, especificamente para os jovens, fazer uma vinheta com o rei da juventude brasileira, que é o Roberto Carlos. Daí, aproveitando uma estada dele aqui em São Luís, eu fui levado por um amigo, o Cláudio Vaz, que tem uma influência muito grande com o Roberto,
no Hotel Central, e lá fiz uma chamada para o programa Jovem 80, uma abertura e vinhetas de passagens que eu uso-as até hoje, né? Tirando um pedaço num programa Clube do Rei, que surgiu em 1982. O Clube do Rei, às vezes eu brinco que não é uma radiolinha do Roberto Carlos. Não, eu quero ouvir Roberto Carlos, eu vou ligar a Rádio Cidade dia de domingo, às 7 horas, e ouvir. Eu procuro jogar filosofia, eu procuro jogar o momento de amor, com monólogos, poesias maravilhosas, clássicos da poesia brasileira. Criei, eu diria, na difusora, tipo 12 programas para a rádio. Aliás, o primeiro programa apresentado mesmo foi um programa chamado Tudo à Meia Luz, que era um programa gravado para ser colocado no ar aos domingos, porque no domingo não havia Varig, a Dona da Noite. Eu tinha uns 2 ou 3 amigos privilegiados que estudavam no exterior e eles mandavam discos importados, né, para você fazer lançamento, e eu, modesta parte, esnobava no Jovem 80 com músicas exclusivas. Entre o rádio daquela época para o rádio de hoje, a diferença, né, é que os equipamentos eletrônicos, a tecnologia de hoje, né, teve um impulso assustador, maravilhoso, né, e lamentavelmente o material humano regredia um pouco. O próprio artista, ele caetituava o disco dele, ele levava o seu disco para ser tocado em uma emissora de rádio. Eu recebi uma infinidade, José Augusto, Agnaldo Timóteo, Martinho da Vila, muitos, Jair Rodrigues. Tive a satisfação de receber a nossa querida Marrom com o seu primeiro trabalho, né, gravado, mostrando ela e Jair Rodrigues. Uma série de coisas fantásticas, as lembranças são maravilhosas daquele período. Graças a Deus houveram muitas alegrias. Ter tido do meu lado pessoas fantásticas como Bernardo Gulho de Almeida, pessoas como José Joaquim, pessoas como César Roberto, grande locutor, Diel Carvalho. Quando eu apresentei um jurado na televisão, dividi a mesa de jurado com o maestro João Carlos, com a professora Herbênia Machado, com Facuri Hilo, artista de teatro, ter acompanhado passos de Oberdão Oliveira, alegrias de ter recebido nosso querido Nonato de Nonato e seu conjunto quando gravou o seu primeiro LP. Eu hoje até trabalho em rádio, eu não diria nem trabalho, eu diria que eu me alimento, né? É como se for um bálsamo, um lenitivo, né? É tão gostoso fazer um programa de rádio. Eu acho que pelo tempo que eu tenho em rádio, que é difícil não estar no rádio. Tem uma magia o rádio, apesar da concorrência hoje ser enorme, né? Porque você tem, na época do Jovem 80, para voltar um pouquinho, a televisão entrava no ar. Primeiro só se tinha uma televisão no Maranhão, era difusora, não tinha nem a TV educativa. Então, a televisão entrava no ar às 5 horas da tarde, saía 11 horas do ar. Então, o rádio é que era o forte, né? Hoje não, hoje você tem a televisão 24 horas, você tem a internet, redes sociais, a concorrência é muito grande. Você está no teu carro, tem o DVD, tem o CD, tem uma série de coisas que faz com que o rádio não seja tão forte em termos de audiência. Uma vez eu passava no retorno da Coama e um amigo meu passou de carro bem do lado, Amândio Rocha é o nome dele. Teve uma loja na Rua Grande, na Rua Oswaldo Cruz,
um armarinho, né? E ele disse uma coisa que eu guardei na memória até hoje, que me tocou muito. E quando eu me lembro, ainda toca aqui no meu coração. Ele passou bem do lado do meu carro e disse assim: Floresvaldo Souza, o homem que fala com o coração. Eu quando voltei para a rádio, a convite, uma das coisas que eu estranhei foi esse estrelismo, né? Muita gente estrelinha, já querendo chegar ao amanhecer sem passar pela madrugada, como diz meu amigo Rogério do Maranhão. Você fulano quer chegar ao amanhecer sem passar pela madrugada. Quando eu apresentava o Jovem 80, a rádio era aberta, né? Então você recebia qualquer pessoa. Então eu recebia quase 30, 40 garotas por dia, né? Vinham Santa Teresa, Liceu, Conceição de Maria, a maioria dos colégios todos, né? E tem até uma passagem muito bacana dessa época, que era um aniversário meu, e eu recebi uma turma do Santa Teresa com a fardinha de gala, com uma crônica escrita pela diretora. Uma das meninas leu essa crônica ao vivo. É uma lembrança realmente, não deixa de ter sido uma homenagem fantástica e maravilhosa. Um agradecimento para o resto da minha vida, né? A minha mãe, minha mãe Dica, né? Mamãe Dica, que eu ainda falo em rádio hoje com todo carinho, e que uma vez alguém me criticou sobre isso, que eu falava na minha equipe, que eu falava na minha mãe, que eu estava no passado, né? Eu falei, volta no passado, ele está falando do operador, do cara do transmissor, fala na mãe dele, daqui a pouco ele está falando no periquito, no papagaio, e não é bem assim. Eu acho que é o carinho, e ela foi quem foi a culpada, eu diria, que me incentivou, que fez tudo para eu estar em rádio, e me motivou, me corrigia, é minha ouvinte até hoje, acompanha qualquer coisa que ela acha que não está legal, ela me chama a atenção, e é um carinho muito grande. E depois eu acho que todos os amigos que estiveram do meu lado, né? E ficaria difícil citar nomes aqui, que eu iria ser muito extenso, porque são tantos,